Pessoal, boa tarde, né? Daqui a pouco vai ser boa noite. Hoje aí nós temos o nosso tema são os desafios da empregabilidade durante a crise. Nós vamos estar com o Adalberto Santos, que acho que tem uma notícia boa para dar para a gente aí, mas eu vou esperar para ele dar. Estou vendo que já tem uma turma aqui entrando, eu vou tentar conectar já o Adalberto logo de cara, para ele estar junto com a gente aqui. Seu Ibope hoje, nesse novo horário, a gente resolveu vir para cá. Oi, Adalberto, Olá, bem-vindo. olá pessoal, boa Tudo bem? tarde. Tudo ótimo com vocês. Prazer estar aqui, Fred. Prazer também. Então, temos uma boa notícia para dar, né, Adalberto? Pois é com muita alegria que eu comunico a todos vocês que eu fui aprovado num processo seletivo e para vereador da cidade do Rio de Janeiro. Tive essa notícia maravilhosa hoje, depois de uns 4, 5 meses de processo seletivo. Fico muito feliz em poder ter atingido essa meta que eu tinha e quero que daqui para frente a gente possa juntos tocar aí um projeto para a cidade junto contigo, Fred. Então, a gente está aqui no aquecimento. Parabéns, primeiro, super parabéns. Muito legal. Obrigado. Hoje a gente teve aí um grupo importante já de pessoas né, que já foram aprovados. Eu acho que a gente já tem 7 ou 8 aprovados, né? Pelo que eu Isso, sei, eu também não sei tudo, né? é Mas mais ou eu sei que menos está isso. você, Bruno, Pedro, Dr. Sérgio, Jefferson Arous, Lívia, Adriana Baltazar, pelo menos esses. Então, acho assim, muito legal. Isso é bacana. Começando a formar um time E forte aí para a estamos gente. aqui testando esse horário das 5h30. Depois eu até quero que vocês se manifestem na rede mesmo, dizendo qual é o horário melhor para vocês. Se é esse das 5h30 ou se é o das 7 horas, né? Porque a gente puxou para testar esse horário por conta do grande tráfego que tem às 19 horas. Mas tanto ontem como anteontem a gente teve audiências altíssimas, né? Então vamos ver como é que vai ser hoje para a gente dimensionar qual é o melhor horário mesmo para a gente, né? E muito legal também que está aumentando muito o número de seguidores nas minhas redes, o que significa que essas lives estão sendo muito importantes para a gente divulgar. Eu peço que vocês continuem nesse esforço de estarem divulgando, tanto a minha como as dos postulantes aí a vereador, né? Porque apesar de já estarem aprovados no processo seletivo como eu, nós só seremos confirmados mesmo durante a convenção partidária, que se dará no período de 20 de julho a 6 de agosto, né? Mas muito legal vocês estarem aí e muito legal vocês estarem divulgando e trazendo gente nova para nos conhecer. Nós já estamos nos aproximando da hora de começar. Nós vamos seguir o mesmo roteiro. Eu faço uma apresentação rápida de mim mesmo, para as pessoas que estiverem entrando. Isso é um gato, Dalberto? Pois é, rapaz, um convidado aqui especial que apareceu aqui faz parte da família aqui. Ele está Ah, legal. curioso. Tá bom. E, bom, a gente vai estar conversando. Bom, vou me apresentar. Eu sou Fred Luz, carioca, nascido em Todos os Santos, na zona norte do Rio de Janeiro. Sou mais velho de uma família de classe média, de 5 filhos. Estudei em escola pública a minha vida toda, até o vestibular. Fiz vestibular para a PUC, passei para engenharia. Fiz engenharia como bolsista, me formei com 21 anos de idade, sempre fui muito estudioso, muito caprichoso da minha vida e dei muita sorte de ter tido oportunidades muito importantes e que me permitiram sempre estar num ambiente de aprendizado. Fiz concurso à Petrobras, fiquei lá quase 6 anos, uma experiência numa empresa pública. E, ao final desses 6 anos, assim, eu fui convidado para ir para a Lojas Americanas, que era uma empresa grande, não tão grande como é hoje, mas que passava por alguma dificuldade, e onde eu conheci um grupo empresarial maravilhoso, que a gente aplicou muita coisa de gestão, desenvolvimento de gente, metas, acompanhamento das metas de uma forma assim, sistemática, implacável, eu diria,
meritocracia total. A Lojas Americanas prosperou e hoje está aí espalhada pelo Brasil todo com uma qualidade de gestão maravilhosa que eu incorporei na minha vida. Quando fiquei lá 15 anos, resolvi empreender, fui ser sócio depois, logo, de uma rede de lojas de roupa e vestuário do Rio. E, por conta disso, a gente também, aplicando método de gestão, escolhendo as pessoas certas, as companhias prosperaram muito. E a gente aumentou o número de lojas, aumentou vendas, aumentou muito o número de empregos. E quando chegou no final de 2011, nós vendemos a companhia. E logo depois eu fui convidado para uma experiência que é até uma das razões para eu estar aqui, que foi o Clube de Regatas do Flamengo, que eu comparo muito a cidade do Rio de Janeiro. Em 2012, uma marca de muito potencial, completamente desacreditada, degradada, mal cuidada. Também com trabalho de equipe, choque de gestão, mudando completamente o modelo político de aparelhamento dos carros para ter uma administração absolutamente técnica, colocando as pessoas certas no lugar certo. Tivemos o primeiro diretor-geral tricolor, diretor financeiro botafoguense. Precisamos evoluir na área de redes sociais. Lá na época, o Corinthians era muito melhor do que o Flamengo. Fomos lá, contratamos um corintiano, trouxemos para cá. E o Flamengo equilibrou as contas e gerou os recursos para ter esse desempenho maravilhoso que está tendo hoje. E quando chegou lá em 2017, eu resolvi, então, me envolver com a política, coisa que eu jamais admiti. Mas olhando aquela experiência do Flamengo ali, onde foi possível aplicar métodos de gestão sérios, limpos, e fazer a revolução que foi feita lá, eu perguntei assim, poxa, por que não tentar na cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro e do Brasil? Será que vamos ficar alheios a isso mesmo, deixando as pessoas que estão aí ocuparem essas posições? E aí eu resolvi me informar sobre isso. Nesse processo eu conheci o Partido Novo, me encantei com o Partido Novo, acho que até a existência do Partido Novo é que permite que uma pessoa como eu se sinta estimulada a estar aqui, porque senão eu acho que eu não estaria. O Novo tem princípios e valores com os quais eu me identifico completamente, que é contra privilégio, combater a corrupção, ter processo seletivo para escolher candidatos com qualidade, não misturar a administração partidária com candidaturas e mandatos, quer dizer, tudo que eu acredito. E nesse processo eu participei de algumas campanhas e também trabalhei na transição do governo Zema, que é um outro bom exemplo de cumprir o que foi combinado no processo eleitoral, fez toda a contratação dos secretários baseado nesses princípios da competência, processo seletivo, limpo, sem aparelhamento político, e com trabalho técnico também está colhendo resultados bastante expressivos lá em Minas Gerais. E que uma hora até nós vamos chamar aqui para, passando essa confusão toda aí de coronavírus e tudo, até chamá-lo para bater um papo com a gente aqui também. E no começo do ano passado eu resolvi, então, sair da estrutura partidária e me aventurar no processo seletivo para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu passei, assim como a Adalberto hoje também passou, mas eu fui o único, né, para prefeito, e então estou esperando a convenção para ter o meu nome eventualmente homologado. E para o Rio de Janeiro, de uma forma muito simples, né, eu repito isso aqui todo dia, mas fica aberto depois de vocês fazerem mais perguntas. A gente tem conversado aqui todos os dias sobre diversos temas, quando a gente pode aprofundar mais. O objetivo principal é acabar com a bagunça que está instalada em tudo que a gente pensa na administração do Rio de Janeiro. Fazendo um choque de gestão, que significa colocar as pessoas certas nos lugares certos, não admitir cabide de emprego, não admitir apadrinhamento. Dar muita transparência às ações do governo e fazer uma descentralização de fato. E ter metas conhecidas da população, objetivos claros, que serão as entregas de qualidade de serviço para a população, com indicadores, com métricas, para que a população possa saber e acompanhar. Segundo, ter tolerância zero com a corrupção, que, a meu ver, é o lado mais macabro do comportamento da política atual.
pessoas entrando ou ocupando espaço público, espaço político, para terem projetos pessoais de poder e até mesmo de saque dos recursos públicos, ao invés de entregar serviço público. Isso a gente precisa acabar, precisa ter tolerância absolutamente zero, que isso é muito ruim para todos nós. E do ponto de vista das entregas, além do ordenamento, acabar com a bagunça, entregar uma saúde de qualidade. A gente está vendo que a saúde piorou, mas a gente entende que tem recursos para isso. Fazer a cidade voltar a crescer, apoiando os empreendedores, principalmente os pequenos e os micro, facilitando a geração de empregos na cidade, facilitando que as empresas estejam na cidade, para o Rio de Janeiro ser competitivo do ponto de vista de atrair empresas para ficarem aqui, gerar empregos, gerar futuro e gerar negócio. E na educação, garantir um ensino fundamental de qualidade, que começa por um primeiro tijolinho, que é garantir que 100% das nossas crianças estejam alfabetizadas ao final do primeiro ano, na faixa etária de 6 a 7 anos de idade. Por enquanto é isso, eu vou passar a bola para o Adalberto, para ele se apresentar, falar das propostas dele, e ele é que vai ter o maior tempo de fala aqui. Eu, de vez em quando, vou entrar, vou responder uma pergunta, por favor, façam perguntas, e a gente vai interagindo aqui. Ok, Fred, obrigado. Bem, pessoal, sou Adalberto Santos, eu sou piauiense, nasci no Piauí há 54 anos atrás, sou de uma família grande, né? Somos 8 irmãos, são 5 meninas e depois veio eu. Eu vim para o Rio de Janeiro há 36 anos atrás de um sonho, que era me formar em psicologia. Eu sou psicólogo, consegui realizar esse sonho, felizmente, e estudei numa faculdade particular, porém com crédito educativo, né, que é o atual FIES, e eu não tinha condições de pagar uma faculdade, e foi a alternativa que eu tinha, e felizmente eu consegui me formar. Fiz psicologia na Gama Filho, trabalhei em diversas áreas, fui mensageiro, fui caixa de banco, trabalhei como auxiliar de escritório, enfim, eu fiz um pouco de tudo, fui atendente de lanchonete, fui atendente do Bob's, e eu falo isso com muito prazer, porque depois de muitos anos, depois o Bob's virou um grandioso cliente nosso lá da empresa no qual eu comando, junto com uma outra sócia, há 25 anos atrás, que nós conseguimos, depois da faculdade, depois de estágio, depois de trabalhar muito em várias áreas, eu consegui, fundamos uma empresa de recursos humanos, que hoje ela tem 25 anos e a gente vem aí empreendendo nessa cidade, nesse país, nesse estado, há esse tempo todo. E por conta disso, da gestão, do empreendedorismo, eu acabei ocupando vários cargos de liderança em associações empresariais, como diretor, como presidente, enfim, participei da Câmara Brasileira de Serviço, Associação Brasileira de Trabalho Temporários, e, enfim, de diversas formas eu acabei contribuindo no meio do empreendedorismo, e por conta disso eu consegui realizar algumas coisas aqui na cidade. Uma delas foi ter a nossa empresa em pé até hoje, né? Com todos os problemas que a gente passa por esses anos todos, a gente conseguiu chegar aqui firme e forte. Tenho 2 filhos, sou casado, tenho um patrimônio maior que são eles, e eu consegui aqui nessa cidade, que eu tenho uma gratidão enorme, tenho uma paixão enorme. Eu costumo dizer que eu amo o Rio de Janeiro mais do que muito carioca que eu conheço. Eu tenho uma paixão enorme, tudo que eu tenho, consegui aqui, tenho muitos amigos aqui, minha família, meus filhos, minha esposa. É um patrimônio valoroso que eu consegui, e devo isso muito a essa cidade, principalmente ao povo carioca que me acolheu, que mesmo me chamando de Paraíba quando eu cheguei aqui, isso nunca foi um problema, que eu sempre levei isso com muito bom humor, e isso, pelo contrário, me aproximou muito de todo mundo aqui. Então, assim, e por conta disso, e ver a cidade tão deteriorada nos últimos anos, o estado do Rio de Janeiro, governanças, políticas, fraudes, roubalheira, enfim, tudo que a gente conhece e a gente sente na pele, eu tomei a decisão de participar do processo seletivo do Novo. Fui buscar no mercado, no cenário nacional, um partido que tivesse um alinhamento com minhas ideias,
com meu senso ético, meu senso moral. Eu encontrei de novo esse partido, entrei, estou muito satisfeito, estou muito feliz em poder colaborar. Participei, como já foi dito aqui no começo, do processo seletivo aí desde outubro, e isso é muito bacana, porque é um processo muito sério, muito bem formatado e que exige muito dos candidatos exatamente para que a gente tenha convicção do que a gente quer, do que a gente pode, do que a gente precisa e o quanto que a gente está disposto a efetivamente atuar na Câmara dos Vereadores. Então, assim, hoje foi uma etapa vencida e eu sei que o começo é agora. A gente tem um caminho longo aí pela frente e junto com o Fred, que eu acredito, que eu aposto muito, que é uma pessoa que, sim, eu aprendi a conhecer esse ano, não conhecia, e eu acho que a gente pode levar para a Câmara dos Vereadores bons vereadores, ter um time bom se formando aí, como o Fred falou, já somos 7 ou 8 aprovados hoje, mas o processo ainda vai durar aí mais um mês e pouquinho. Eu acredito que a gente consiga fazer um timaço aí para a gente ser campeão, e vamos precisar demais de todo mundo que está aqui nos escutando para disseminar essa ideia e trazer mais pessoas, trazer mais filiados, trazer mais seguidores que possam colaborar com a gente. Bom, esses anos todos, de 25 anos, eu trabalho com emprego, né? Porque eu entrego ao emprego, né? Então, num cenário como que nós estamos hoje, vocês imaginam a dificuldade que é lidar com emprego, empregabilidade. Mas eu sempre acreditei que o Rio de Janeiro tem um talento nato. E todo mundo fala isso, mas poucas pessoas parecem que acreditam nisso. O Rio de Janeiro tem um talento nato para o turismo. É uma cidade linda, encantadora, maravilhosa, alegre, fantástica, que mesmo hoje, em dias de solitários, ela continua linda. É uma cidade assim, que eu tenho uma paixão absurda e eu não conheço ninguém que veio ao Rio de Janeiro que não se apaixone por essa cidade. Então, o turismo, nós temos hoje equipamentos na cidade, depois da Copa, da Olimpíada, bons, eu acho. Eles são mal utilizados, mal gerenciados, mal administrados, mas nós temos um metrô, nós temos VLT, BRT, enfim, nós temos uma rede de hotelaria enorme, mais do que o dobro que existia 7 anos atrás. Agora, está sucateada, está maltratada, está mal aproveitada. O turismo é um grandiosíssimo gerador de emprego. Eu estive em Barcelona, e vou dar Barcelona como exemplo, porque eu estive lá, vivi, li, estudei. Barcelona é um exemplo fantástico do quanto que o turismo, após a Olimpíada, fez com que a cidade se transformasse no que é. Então, eu acho que o Rio de Janeiro a gente tem que investir na hotelaria, apoiar as micro, pequenas empresas, o segmento empresarial que dá todo o suporte a essa cadeia para a geração de emprego e renda. O empreendedorismo no Rio de Janeiro é imprescindível, é muito burocratização, muito burocratizado, é muita dificuldade, é muita dificuldade para você empreender na cidade. Então, eu acho que o empreendedor no Rio de Janeiro necessita de uma atenção especial e eu tenho a impressão que se a gente conseguir investir no empreendedor, desenvolver isso, desenvolver o turismo, investir na rede de hotelaria, nos eventos. O Rio de Janeiro tem equipamentos fantásticos para isso. Isso vai gerar muito emprego. Eu sei que a gente está passando por um momento terrível, gente, um momento assim, muito complicado, mas a gente vai superar isso tudo e a gente vai retomar isso e nossas armas serão essas, que são as maiores fortalezas que, na minha opinião, o Rio de Janeiro tem, que é o turismo, que é o empreendedorismo. Então, assim, a gente tem que apostar nisso, investir nisso, para que a gente possa voltar a ser a cidade maravilhosa que todos sonhamos e que nós todos desejamos. Mas isso vai depender de cada um de nós, do esforço de cada um de nós, do quanto nós vamos fazer para chegarmos lá. E, com certeza, encontrarmos melhores lideranças. Nós temos um problema gravíssimo na Prefeitura do Rio de Janeiro, na Câmara dos Vereadores, na própria Alerj, no próprio Estado do Rio de Janeiro. A gestão nos últimos 20 anos, no Estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, são terríveis, são péssimas. Né? O Fred falava da saúde, pois é, se hoje nós tivéssemos um aparelhamento melhor na saúde, a gente teria muito melhores condições de atender nesse momento de situação caótica que nós vivemos hoje. Né? Então, eu acho que é muito dentro dessa linha que eu pretendo, amanhã, após sendo corroborado, e eu espero que isso aconteça em julho, uma possível candidatura a vereador, eu possa colaborar com essa cidade e dar o meu melhor. E a gente precisa principalmente da população, de todo cidadão carioca que faça um esforço a mais, que se dedique. As autoridades sozinhas, o governo sozinho não faz nada, gente. A gente precisa do povo, a gente precisa da população junta, fortalecida e acreditando. E vamos olhar para frente, acreditar no amanhã, a gente tem que ter fé, tem que ter otimismo. É isso uma das fortalezas do povo brasileiro.
É isso um pouco, Fred. Bom, eu só vou fazer uma complementação que você está falando na questão do fomento ao turismo e para a gente atrair as empresas. Eu gosto muito da gente analisar a capacidade competitiva da cidade, né? A gente pega, por exemplo, uma área que eu considero fundamental para desenvolver empregos aqui no Rio de Janeiro, que são empregos mais qualificados, que são empregos para a área de tecnologia, que nós estamos perdendo para São Paulo, estamos perdendo para Belo Horizonte, estamos perdendo para Florianópolis, estamos perdendo para Recife, porque falta competitividade da cidade do Rio de Janeiro para atrair essas empresas. Então, a gente está já em conversas com empresários desse segmento, por exemplo, para identificar quais são os pontos fundamentais, quais são os fatores críticos que fazem com que essas empresas prefiram, eventualmente, abrir em outras cidades e não na cidade do Rio de Janeiro. O que é isso? Para a gente desatar esses nós. A gente tem que querer ser competitivo, tem que querer ganhar para atrair. Eu sei também que na área de tecnologia, olha só, por mais que a gente tenha desemprego, eles se ressentem muito também, por outro lado, de falta de gente na área de programação, principalmente. Quando a gente tem ótimas universidades, ótimas escolas aqui. Então, é esse descasamento, né? O poder público entrar como apoiador, como facilitador de negócios. Mesma coisa na indústria turística, bares e restaurantes. O que fazer para o turista se sentir bem aqui, bem tratado? Como divulgar isso, como ir fazendo com que essas experiências sejam as melhores possíveis, né? Isso de um lado, de gerar os empregos. Já tem uma pergunta aqui, Adalberto. Uma pessoa coloca assim, e os jovens, né, que tanto precisam ser inseridos no mercado de trabalho e a gente tem tanta dificuldade, né, que começa por a falta de atratividade da cidade para as empresas, né, porque a gente está perdendo empresas e, consequentemente, empregos. Então, eu gostaria que você falasse aí um pouco da tua percepção da questão dos jovens e de como a gente apoiar a inserção desses jovens no mercado de trabalho. Fred, eu com 14 anos, eu fiz ensino técnico, profissionalizante. E com 14 anos eu já fazia estágio. Fiz 2 anos de estágio. Eu tenho eu tenho muita convicção de que o ensino profissionalizante é a grande porta de entrada do emprego para o jovem. Nós temos uma cultura, deixa eu contar um episódio, eu fui convidado uma ocasião para fazer uma palestra na universidade, e a universidade dizia assim, nós identificamos que tem muitas pessoas de 45, 50 anos na universidade, isso é bacana, e a gente queria que você falasse um pouco sobre isso lá, e tal, e eu disse para ele o seguinte, eu acho melhor não ir, porque a percepção que eu tenho em tempo de mercado de trabalho, e eu milito nisso já há bastante tempo, você não vai botar um profissional de 45 anos competindo com um jovem de 22. Não vai, você não tem chance nenhuma, né? Então, a cultura de universidade no país é muito forte. Todo brasileiro sonha em ter um filho numa faculdade. Isso é um grande equívoco. Venderam isso para a gente comprou. Se você colocar esse jovem, começar a vida fazendo ensino profissionalizante, ensino técnico, eu te garanto que hoje tem mais gente de nível superior desempregado do que profissionais de nível técnico. O auxiliar técnico de enfermagem tem empregabilidade, o auxiliar técnico de eletrônica, mecânica, etc., tem empregabilidade. E o que aconteceu com as escolas profissionalizantes? Elas foram deixadas de lado em prol das universidades, né? Então, criou-se na nossa cultura de que todo jovem tem que fazer faculdade. Qualquer jovem, de qualquer esfera social. Isso é um grande equívoco. O jovem, quando faz o ensino profissionalizante, ele pode fazer, ele vai estagiar, ele vai começar a trabalhar mais cedo, ele tem muito mais possibilidades. E nada o impede de amanhã de fazer uma faculdade também. Eu acho que a grande porta de entrada do jovem é essa. Quando a gente fala assim, o jovem não tem experiência, não tem experiência. Ninguém vai contratar um jovem com experiência. Você quer ver o projeto que é hoje obrigatório, né? Você ter jovens aprendizes nas empresas. Existem cotas, eu não sei se todo mundo sabe disso, mas existe uma obrigatoriedade disso. Ó, esse jovem aprendiz, ele trabalha. Ele faz um estágio, 4 horas, durante 4 dias da semana, e fica um dia que é exatamente por conta do curso dele. A empresa tem que contratar em regime de CLT por um período de pelo menos 2 anos. Olha, qual é a vantagem que a empresa tem nisso? De treinar esse jovem 4 horas,
ele não tem formação nenhuma, ele faz um ensino lá como menor aprendiz, faz um curso básico, algumas noções básicas de algumas coisas. E imagina você poder colocar o jovem que veio de uma escola profissionalizante, uma escola técnica, uma escola que tem uma formação. Ele vai ser muito melhor aproveitado. Eu não tenho a menor dúvida disso. Né? Então, eu acho que o caminho, eu tenho certeza assim, absoluta, pelo que eu acompanho na minha vida profissional de 25 anos de RH, de recursos humanos, o caminho é esse. E a gente tem que incentivar. Eu sei, Fred, que isso é uma pauta, é uma responsabilidade do Estado, né? Não é do município. Né? Mas eu acho que o Estado, com os nossos deputados, inclusive eu já tenho conversado um pouco aí a respeito disso aqui com o Chicão, com o Alexandre, enfim, eu acho que é uma pauta que a gente tem que lutar e brigar, e é o caminho para o jovem, para a inserção do jovem no mercado de trabalho, para mim, com certeza, a melhor alternativa. Tá, duas coisas que eu gostaria de complementar, Alberto, que você falou, e que já foi até o comentário de uma pessoa que está nos assistindo aqui. Eu não estou conseguindo ler os nomes, estou preferindo pegar as perguntas. Então, Tá. assim, olha, ensino profissionalizante de qualidade, ele depende de um ensino fundamental de qualidade. Né? Então, já para fazer o link aí da responsabilidade da prefeitura em relação ao problema, nós temos que garantir um ensino fundamental de qualidade. E que é esse primeiro pilar aí da gente criar métodos e processos para garantir esse primeiro tijolinho, no primeiro momento, da criança estar alfabetizada ao final do primeiro ano, coisa que a cidade do Rio de Janeiro não consegue, que no final do terceiro ano, quando tem um teste oficial aí, 15% não está, Deus sabe como é que estão os outros 85%, a gente tem que ser rigoroso nisso aí, para a gente ter, ao longo do tempo, um ensino fundamental de absoluta qualidade, garantindo que quando chega ao final do nono ano, uma criança com 14, 15 anos, já um jovem, que aí sim ele vai entrar no ensino profissionalizante, ele tenha tido um aprendizado das questões básicas, matemática, português, acho que inglês também, de qualidade. E que essa criança que vira jovem, ao longo desse tempo, ele tenha tido um ensino de qualidade também que permita que ele não fique reprovado ao longo do tempo. Eu acho que o grande desafio é que, aos 14, 15 anos, ele complete o ensino fundamental com qualidade. Fácil de falar, mas que vai demandar um grande empenho de toda a estrutura pública. De novo, um choque de gestão, colocando gente na Secretaria de Educação capaz de perseguir esses objetivos, diretores de escola capazes de entregar esses resultados, de fazer acontecer. Tolerância zero com corrupção, com aquele blá, blá, blá de gente que dá muita desculpa e que no final não faz. Segundo, acompanhar essas crianças de 2 em 2 meses, em cada ano, para quando ela tiver desvio, ter ali a complementação escolar na hora. Isso tem que ser método, processo, definido, acompanhado. O diretor da escola com os professores, a Secretaria de Educação e as administrações regionais com os diretores da escola. E o prefeito olhando esses números. E a Câmara dos Vereadores cobrando, porque ela tem um papel de fiscalização. Aí a gente vai garantir um ensino fundamental de qualidade. Dando o exemplo, é o que eu costumo falar, não importa que o ensino profissionalizante seja responsabilidade do Estado. O prefeito tem que cobrar, porque isso é o interesse da cidade do Rio de Janeiro. Então, porque o imposto já foi pago. Se uma parte desse imposto vai para o Estado, foi o cidadão carioca que pagou. E um prefeito que tenha moral, porque entrega o que cabe a ele, ele tem essa moral para cobrar do governador a qualidade do serviço que ele deveria prestar para nós, cidadãos, pessoas que vivem aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu complemento, dizendo que assim, eu acho que faz todo sentido, é possível a prefeitura se importar com isso, porque se importa na questão de geração de empregos e de riqueza para a cidade. E o prefeito, no meu ponto de vista, ele é representante de todo mundo que vive aqui. Não importa
se determinados serviços são responsabilidade dele e se outros serviços são responsabilidade do governo estadual ou do governo federal, não importa. Agora, tem que começar pelo exemplo dado em casa. Concordo plenamente, Fred. Concordo plenamente e acho que é por aí que a gente tem que trabalhar em relação ao município, fortalecer as instituições, fortalecer o ensino fundamental. A criança, se ela não tiver um bom encaminhamento, ela não vai chegar no ensino médio profissionalizante bem formada, inclusive emocionalmente, né? Que o que acontece muito é isso, né? Sai antes da época, não conclui o ensino médio, enfim, não são alfabetizadas, né? E nós temos muitas escolas, são mal gerenciadas, né? Realmente a cidade do Rio de Janeiro precisa de gestão, precisa que a gente possa fazer um trabalho muito sério nessa área da educação, que aliás é um problema crônico no Brasil, né? Apesar de que nós temos exemplos fantásticos, eu cito Sobral, que hoje é case, referência no Brasil inteiro. Sobral é um exemplo super bacana de um trabalho bem feito, né? É ter foco. Mas não é só Sobral. Sobral é um belíssimo exemplo que consegue entregar, mas tem várias, tem Teresina, em Pernambuco já tem várias cidades que estão tendo desempenho excelente na educação fundamental, São Paulo, capital, Belo Horizonte, várias cidades do Espírito Santo. Nós estamos ficando muito para trás aqui, por falta de olhar qual é o resultado que a gente quer e ser implacável na cobrança desse resultado. E olha só, não falta qualidade na equipe, não falta qualidade dos professores, não falta. É uma questão de combinar os objetivos e que tem competência suficiente nos quadros da prefeitura para conseguir fazer. Essa experiência, eu estou informado disso, e essa experiência nós estamos tendo lá em Minas Gerais, onde a gente abriu o processo seletivo, e 90 e poucos % das pessoas contratadas já estavam lá, já eram funcionários públicos, já são, como em Brasília também, na bancada dos deputados federais foi a mesma coisa. Então não é uma questão da equipe ter problema, a questão é sempre de liderança, porque o líder, quem está lá, não está preocupado com a qualidade do serviço público. Ele está preocupado em como é que vai ganhar mais dinheiro, ou como é que vai fazer o modelo político dele prevalecer, ou como é que eu tomo lá da cá para eventualmente comprar voto na próxima eleição. Infelizmente. Por isso eu entendo que nós temos que trabalhar para que pessoas como você, Adalberto, pessoas do novo, sejam incentivadas a entrar em campo, a dar sua contribuição e, pelo exemplo, trazerem muito mais gente para vir. Porque não vai ser um salvador da pátria que vai resolver. Nós estamos dando a nossa cota aqui de contribuição, saímos já da nossa zona de conforto há muito tempo, mas é aquele negócio, a gente tem que sair da indignação para a ação e todos nós temos uma responsabilidade muito grande em fazer isso. Adalberto, eu sei que você gostaria de tratar de mais alguns assuntos aí ligados à tua área de atuação, né, sobre a questão da empregabilidade e abrir aí para informar as pessoas, independente se isso está ligado diretamente a uma possível tua atuação como vereador ou não, mas que eu acho que seria interessante para abrir debate aqui entre nós, dentro desse tema, né, dessa dificuldade toda que a gente está vivendo, como é que você vê também a possibilidade de retomada, né, quando chegar a hora da economia na cidade do Rio de Janeiro, da geração de emprego e da empregabilidade. Tá. É verdade, Fred. Isso sim, uma reflexão que a gente vem fazendo já há vários dias. O Rio de Janeiro já vem sofrendo com desemprego há muito tempo, né? É a cidade onde, antes até do coronavírus, era a cidade onde menos gerava emprego no país, né? Então, isso já era uma questão bem complicada. Você falou a questão do profissional de TI. É verdade, o Rio de Janeiro tem perdido. Eu trabalho com seleção de pessoal, a gente faz seleção o dia inteiro, seleção de profissionais para outras empresas, lá na nossa companhia, e a gente percebe claramente a perda de muitos profissionais por falta de segurança, por falta de empregos melhores, etc. E muita gente saiu daqui. Nós temos muita gente boa aqui também na cidade. E com essa situação toda caótica que a gente está vivendo, muita gente fica perguntando o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou trabalhar, o que é que eu tenho que fazer para que a gente possa retomar
a minha empregabilidade. Então, eu queria dar algumas dicas, não é receita de bolo, longe disso, mas que serve para hoje, serve para ontem, né? Na verdade, sempre serviu. Que eu acho assim, ficar em casa, todo mundo tem que ficar, gente, por favor, né? A orientação mundial da saúde é o caminho mais correto, o mundo inteiro. Eu estava vendo agora há pouco o meia-culpa que o prefeito de Milão pedindo desculpa pelo erro que ele cometeu em deixar Milão aberto. Né? Eu estava vendo o primeiro-ministro da Inglaterra, que também debochou com o problema todo do coronavírus, está agora lá de quarentena. Então, acho que isso é a primeira coisa. Segunda coisa, fica em casa, cria uma rotina de trabalho, formação, reciclagem, fazer curso. Hoje tem uma dezena de cursos online, de graça. FGV está fazendo isso, Sebrae e outras instituições mais. Então, se profissionalize mais, desenvolvam mais, treinem mais, façam curso, não percam tempo. Crie uma rotina. Isso é uma dica que eu dou. Outra, não se isolem. Façam contato com seus amigos, seus colegas de trabalho, que ex-trabalho, pessoas que você conhece. Vocês têm que estar conectados com essas pessoas. Vocês têm que estar conectados. Você não adianta ficar isolado dentro de casa. Então, network, a gente fala muito de network na rua, né? Em locais públicos, só que hoje, infelizmente, a gente não pode fazer isso. Então, nós vamos fazer via celular, via FaceTime, a tecnologia está aí para nos auxiliar muito. Então, não entrem nessa de ficar isolado. Então, isso é uma outra situação que eu acho que vocês têm que fazer. Outra, pegue o seu currículo, se vocês estão querendo emprego ou voltar para emprego. Cadastro em sites de empregos. Tem dezenas. Esses sites não vão sair fora do ar. Vão lá, sempre, todo dia. Manda o currículo para esses cadastros. Normalmente são cadastros gratuitos. Outro, planejem. Imagine a empresa que deseja ter o profissional como você. Faça um mapeamento disso. Vocês têm noção disso. Tenho certeza disso. Entre no site dessas empresas, como regra, a grandiosa maioria dessas empresas tem onde você alocar o seu currículo lá. Então, eu acho que façam isso. Faça cadastro nas empresas, faça cadastro no banco de currículos das empresas de recursos humanos que o Brasil tem. E agora? Né? Faça network, via web, de todas as formas que vocês puderem. E tenham uma excelente oportunidade de vocês se reinventarem, descobrirem novas habilidades. Muita gente vai sair, depois desse momento caótico, vão descobrir talentos, habilidades outras, que podem se transformar em negócio. Descubram dentro de você um empreendedor, quem sabe, talvez, por que não? Né? Então, eu acho que é importante essa reflexão profunda, mas trabalhar todo dia. Acordar todo dia com disposição. Estou com tempo, né, Fred? Esgotado. Não, Alberto, eu estou com um probleminha. Eu vou pedir para você continuar. Eu vou sair uns minutinhos aqui e vou voltar. Pois não. Teve uma emergência aqui. É um minutinho, 2 minutinhos no máximo, tá bom? Sem problema. Um abraço aí. Ok, obrigado. Então, gente, como eu estava colocando, eu acho que importante é isso. É acordar todo dia, é trabalhar todo dia, olhar para frente. Olhar para frente, pensar no que pode fazer, nas dificuldades que tem, quais são suas habilidades, quais são seus talentos. E é hora de reciclar, hora de reaprender, de se reinventar, se redescobrir. Né? Por que não? Então, eu acho que a gente tem que pegar essa oportunidade, todo dia fazer isso. Quando eu falo do network, é uma coisa que tem se pregando muito. Eu participo de muitos grupos de network no Rio de Janeiro, muita coisa. Só que agora não dá para a gente ser presencial, né? Então tem que ser virtual. E tem muita gente fazendo isso, tá? Mesmo grupos de network virtuais, que é um caminho. Uma outra coisa, eu conheço muita gente que tem pouquíssima habilidade com tecnologia, pouquíssima habilidade em estar aqui numa live. Eu comecei a fazer live recentemente, não era uma coisa que eu fazia constantemente. E está sendo bacana, está sendo uma experiência nova, está sendo um desafio novo. Então, assim, faça live sim, desenvolva, treine, estude, faça curso online, aprenda novas tecnologias, descubra no mercado o que tem de inovação. Hoje tem muitas empresas disponibilizando, a Cisco fez isso, por exemplo, de disponibilizar um sistema gratuito, é só vocês procurarem, que você pode fazer reuniões online até 100 pessoas. Custo zero. Isso é bacana de algumas empresas, né? Além das empresas aí que estão disponibilizando os canais de
de TV a cabo, para filmes, etc., que é diversão, é lazer, e que também é muitíssimo importante, eu acho que a gente tem que buscar também estudar. Estudar. Então, eu acho que essas são algumas dicas que eu dou para vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais, eu estou disponível aí nas minhas redes sociais. Me procure aqui no particular, se quiserem alguma opinião mais direcionada sobre algum aspecto. Eu estou sempre disponível. Adalberto Santos, .oficial, né? Está aqui em cima. Eu estou disponível para vocês. Mas eu queria também fazer algumas colocações desse momento que a gente vive em relação às empresas, né? O empregado, o trabalhador, ele tem que ter as empresas, o governo em particular, principalmente o governo federal, ele já está até fazendo alguns movimentos hoje meio confusos, né? Lançou algumas iniciativas hoje que ainda não estão muito claras, um pouco nebulosas, mas eu acho que os governos, o governo federal principalmente, ele tem algumas medidas que ele pode tomar para dificultar o desemprego, né? Então, empresa nenhuma quer fechar, empresa nenhuma quer demitir trabalhador, né? Com certeza, o empresário, ele quer manter seu negócio, quer manter sua equipe, seu time, que é com esse time que ele ganha o jogo, é com esse time que ele entrega todo dia para o seu cliente propostas, trabalhos maravilhosos. Então, mas só que com as empresas fechando, você tem que tomar algumas ações, né? Eu acho que o governo federal ele tem algumas ações que ele pode fazer. Eu começaria com o recurso do fundo partidário eleitoral, né? Que são bilhões que estão disponibilizados para a campanha política no ano que vem. Então, eu acho que a gente tem que cobrar nas redes dos nossos deputados um posicionamento em relação a isso. São bilhões. Então, fundo eleitoral, fundo partidário, isso tem que ser disponibilizado para a saúde. Gente, a gente não pode se dar o luxo de pegar bilhões e botar em campanha eleitoral de partido A, B ou C. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que cobrar. Encargo trabalhista, redução de carga tributária, postergação de impostos. O governo federal pode facilitar a vida do empresário para que ele possa manter seus empregos. Se ele vai ficar fechado 1 mês, 2 meses, ele postergue o recolhimento de impostos. Eu acho que o fundo de garantia que o trabalhador tem, que está preso, isso também pode ser disponibilizado. Não precisa ser integral, mas em parte, o trabalhador ter recurso. Então, acho que tem algumas medidas aí que o governo federal pode fazer para colaborar com o empresário e com o emprego, principalmente com o trabalhador. O foco é o emprego. Eu sempre falei, falo, quem me conhece sabe, cidadania sem emprego, sem trabalho, você não tem, você perde. Você perde. Uma das coisas mais valorosas que tem na vida é o trabalho e o emprego. Então, isso a gente não pode abrir mão. A saúde é imprescindível, claro, mas sem emprego, sem trabalho, a gente não consegue fazer muita coisa, gente. Então, acho que a gente tem que cobrar isso aí também dos nossos governantes. É isso, Fred. Estou à disposição. Tá, eu acho, sim, que... Bom, agora a gente está no meio de uma crise, né? O governo hoje, até de manhã, já anunciou um monte de medidas nessa linha do que a Adalberto está falando, de fortalecimento aos trabalhadores informais, às empresas com faturamento até 10 milhões de reais, tentando apoiar a redução de salário, garantido 2 salários mínimos, pagos pelo governo federal e deixando a critério do empregador negociar as diferenças. Agora, tudo isso está prometido, nada regulamentado, a implantação disso é complexa pra caramba, muito difícil. E, por outro lado, né, vamos sair do ambiente de crise, que a gente não estava em crise, sei lá, há 20 dias atrás, e a situação era dramática de emprego já. Por quê? Porque a gente tem o aparelhamento da máquina pública. Então, assim, a primeira coisa que temos que estar preocupados é em realmente a gente fazer uma mudança para valer, tirando essa turma que está aí, que está se apropriando de todo o capital e de toda a capacidade de investimento. Todas essas ajudas do governo, que o governo vai dar, e o momento é muito favorável, porque a inflação está baixíssima, a taxa de juros está baixíssima, o Brasil está numa outra situação melhor, mas essas iniciativas, o dinheiro vai sair da onde? Na prática, só tem uma forma do dinheiro sair, que é inflação. Ou aumenta imposto, ou emite dinheiro e faz inflação. Porque
O grande problema que não é atacado é o da redução do tamanho do Estado. Diminuir o custo do Estado para diminuir os impostos, para permitir que a capacidade produtiva, a produtividade do Brasil aumente, que o custo do Brasil caia. É garantir um serviço público de qualidade para que o dinheiro que a gente gasta na educação signifique, resulte em pessoas melhores educadas e, portanto, com produtividade maior. É isso que a gente tem que fazer. Então, todas essas iniciativas agora a gente vai fazer no afogadilho, a gente é bom de fazer as coisas na forma da emergência, mas fazer para valer, para ter sustentabilidade, para ter fundamento, aí é só mudando para valer. E para mudar para valer, a gente tem que colocar as pessoas do Novo, ajudar o Partido Novo a crescer, para que tenham cada vez mais deputados federais como o nosso, tenham mais governo como o governo de Minas, que a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente eleja muita gente para a Câmara dos Vereadores. Então, acho que também eles fazem um trabalho de integração entre eles muito bom, considerando que todos os candidatos do Novo são capacitados, porque o processo seletivo exige isso, aí cada um com a sua diferença, mas estão todos contribuindo para um grupo. E aqueles que forem mais votados é que vão ocupar os lugares. Mas que nós temos que mudar a Câmara de Vereadores também do Rio de Janeiro, colocando mais gente, diferente da turma que tem aí, que na hora H só vai aprovar lei, só vai aprovar projeto visando interesses próprios e não o melhor serviço público. Tudo isso vai criando problema que gera desemprego, que gera saúde ruim, que gera educação ruim. É nisso que a gente tem que trabalhar e a gente vai ficar batendo nisso aqui o tempo todo. Como eu não estou vendo perguntas, praticamente nenhuma, eu vou convidar o Adalberto para fazer as considerações finais dele. Pedir desculpas de eu ter dado essa saída, foi uma emergência que aconteceu aqui. E ficar disponível aqui, porque vocês quiserem. Mas, Adalberto, pode fazer as suas considerações finais, falar do seu site, falar assim, do que você precisa de ajuda, né? Tá. Da nossa turma. Tá. Bom, com certeza, gente. Primeiro que eu quero que a gente pense nisso que o Fred falou agora no final. 2020, a gente tem uma excelente oportunidade de mudar o prefeito, mudar os vereadores dessa cidade. A gente precisa, a gente pode, está nas nossas mãos. O Partido Novo vai disponibilizar diversos vereadores, diversos candidatos a vereadores. Eu serei um deles, caso seja aprovado lá na convenção, e eu pretendo ser, vou fazer tudo para isso. E o Fred, nós temos essa oportunidade de transformação. Pesquisem, procurem saber quem é o Adalberto, quem são os demais candidatos, postulantes a candidatos, né, do Partido Novo. Acompanhe a gente nas redes, compartilhe nossas postagens, critiquem, façam contato. Vamos criar uma grande corrente laranja para que a gente possa chegar na prefeitura com um time forte, que a gente comece a mudar a verdade, a realidade dessa cidade, que precisa. A gente precisa tirar quem está aí. Tem muita gente há muitos anos e muitas décadas e que nada fizeram por nossa cidade. Muito pelo contrário, só destruíram. Então, eu acho que é isso que eu desejo. Eu acredito muito nessa cidade, eu acredito muito no povo. A gente tem que olhar para frente. Vamos passar essa crise terrível, esse momento difícil que nossas famílias, eu também tenho família, todo mundo, o Fred tem, todo mundo tem família, tem filhos, tem avós, etc. E nós temos colaboradores, nós temos trabalhadores, nós temos amigos. Então, todo mundo está no mesmo barco. É o mesmo barco. Então, a gente tem que acreditar, olhar para frente e se preparar para que a gente possa ter uma cidade melhor, um país melhor. Isso só depende de cada um de nós. E eu estou disposto, estou disponível para todos vocês, na hora que desejarem, nas minhas redes sociais. Pode me chamar aqui no privado e a gente conversa. E estou sempre disponível. E vamos à frente, gente. Vamos tocar esse barco. Valeu, Adalberto. Obrigado, Pessoal, Fred. Obrigado a todo mundo. Agora já é boa noite. Obrigado pela participação de todos vocês. Muito importante vocês estarem aqui. Muito importante cada vez chamarem mais gente. Eu vou falar assim, olha, busquem propagar as minhas redes sociais, comentem nas minhas redes sociais, façam perguntas lá, interajam. Isso me ajuda muito
peçam para mais pessoas me seguirem, a mim, a Adalberto, a todos os nossos candidatos. Isso é muito importante, porque vai dando relevância, vai propagando mais, principalmente nas áreas e com pessoas que vocês acham até que ainda não tem tanta identificação com o Novo, para elas nos conhecerem, dar a elas a oportunidade da gente estar conversando com elas e delas conhecerem. Essa é uma construção conjunta de todos nós. Me sigam pela rede Sou Fred Luz, Instagram, Facebook, Twitter. Divulguem o meu WhatsApp, que é o 989-003030, que é onde a gente faz uma comunicação mais intensa. Também divulgando o que a gente vai fazer, quais são os eventos, onde a gente vai estar. E participem, entrem em campo. Nós vamos ter que construir uma grande rede positiva para a gente levar essa nossa cidade, que deveria ser maravilhosa, que é maravilhosa, idealmente, para ser realmente uma cidade maravilhosa. Boa noite, muito obrigado. Isso aí, gente, boa noite. Um grande abraço. Valeu, Adalberto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.